Cara, a Odisseia tem uma preciosidade literária de antecipação dos eventos, do clímax, de precisão nas falas e toda a questão de uma poética bem trabalhada nos versos que me faz questionar. Isso foi obra de um gênio literário chamado Homero ou foi obra de uma gradual lapidação de gerações de rapsodos experientes na cultura helênica, na transmissão oral? Assim, a Odisseia, como todo mito, na verdade, ela se constrói numa tradição oral, né? Então, assim, você tem séculos, na verdade, de histórias que vão se complementando e vão sendo alteradas conforme a cultura vai se desenvolvendo também e as questões sociais. Então, você tem uma alteração muito grande. Inclusive, a Odisseia que chegou até a gente não é propriamente a única Odisseia que já existiu. Na verdade, existiu uma certa proto-Odisseia, que era anterior, na verdade, da qual a Odisseia que a gente conhece bebeu algumas fontes. Você tem algumas passagens, na verdade, que eu não vou saber citar agora, mas você tem algumas passagens que você consegue ver ali uma certa influência, né? E o próprio escritor da Odisseia, assim, a rigor, nem a Ilíada nem a Odisseia tem um autor, né? Assim, o Homero não necessariamente, primeiro, não necessariamente foi a mesma pessoa que escreveu, acredita-se inclusive que não foi a mesma pessoa, porque são textos assim bastante diferentes de um para o outro. Até um tempo atrás, se não me engano, século XVIII, século XVI, assim, XVII, acreditava-se que poderia até, assim, na melhor das hipóteses, a Ilíada ser um texto de juventude do Homero e a Odisseia um texto da maioridade. Mas, na verdade, assim, o fato, assim, a rigor, são dois textos anônimos, assim, não tem anônimos que eu digo, eles não têm um autor a rigor, né, usando o rigor científico, né, da coisa. Mas o fato é que, tradicionalmente, atribui-se essa obra a essa figura, né, essa figura histórica, Homero, que, enfim, tanto em uma obra quanto em outra, conseguiu fazer, enfim, um trabalho. Mas foi sujeito histórico? Também isso pode ser conversado, assim, porque primeiro que você não tem, assim, você não tem muito claro onde ele nasceu. Alguns locais da Grécia reclamam esse benefício, assim, de ter sido o berço do Homero, né? E segundo que, assim, não tem nenhum dado arqueológico, assim, concreto que fale que o Homero de fato existiu. Mas é isso também, é tudo muito. Se eu não me engano, foi no século IV antes de Cristo, mais ou menos, que essa atribuição foi dada de fato. Tanto os dois autores, assim, que juntou-se, né? Assim, mas eu posso estar falando besteira agora é isso. Mas eu tenho, assim, eu posso ter lido alguma coisa parecida com isso. Se não me engano, foi século IV, século V, mais ou menos, onde esses dois autores foram tidos como o mesmo, e enfim. Coisa parecida, assim. Mas até que ponto a obra é dele? Por que ele pode ser considerado assim o cara que teve essas ideias geniais de estrutura, de poética, de traço de personagem do Odisseu? Por que se fala nisso, uma vez que você disse que isso vem de uma tradição oral? Assim, é que nem você sabe, você é um estudioso da Bíblia, por exemplo, né? A Bíblia, antes de ser escrita, ela fazia parte de uma cultura oral, né? Isso acontece também com os textos gregos, de uma forma geral. Eles fazem parte da cultura grega. E na questão da autoria, a gente consegue diferenciar um texto mítico de uma obra de arte, porque a obra de arte ela tem um autor, né? Uhum. E o texto mítico, na verdade, a mitologia, de uma forma geral, ela é uma construção coletiva, né? Então a gente tem diversas interlocuções entre diversos atores, de uma forma geral. Assim, eu não duvido que tenha existido um Homero, um poeta que, enfim, narrou aquele texto. E aí também, esse é um outro debate, se a Odisseia foi escrita ou se o Homero ditou a Odisseia para um escriba, né? E a Ilíada também, no caso, né? Mas, enfim, isso tudo acaba entrando nesse construto. Agora, a gente tem que confiar na galera que vivia, assim. Tradicionalmente, esses escritos são atribuídos a Homero. Platão fala disso, por exemplo, né?